Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia da segunda parte do podcast do Cânone. E para iniciar esse podcast, eu trouxe a nossa rainha Nicole. Oi, Nicole. Oi, tudo bem, gente? Muitos anos atrás, Nicole, nós fizemos um podcast do Cânone. Fizemos há muitos anos atrás mesmo. É capaz de ser ano já, mano. A gente fez uma primeira parte do podcast do Cânone de Santa Ceia, em que a gente falou sobre, né, as aplicações, o que é um cânone, onde se aplica, a quantidade de obra de Santa Ceia que existe, de cavaleiros com Alan, e cada um de nós meio que deu um ponto de vista, né, do que a gente pensa sobre isso separadamente. Se existe cânone ou não, como diz, não, exato, né? Exatamente. Então cada um de nós deu nossos pitacos, né? E aí, parte dessa saga do cânone é em 3 partes. Eu acho que eu cheguei a falar isso no podcast há muitos anos atrás, que eu não me recordo. Mas a segunda parte, qual que era? Era de curioso a gente conversar com pessoas de outros universos, Nick. De outros mundos fictícios. E ver como essas pessoas se relacionam com o cânone dentro da sua turma, da sua comunidade. Então... eu fui atrás de pessoal do Harry Potter. Olha só, Nicole. Harry Potter. Muita coisa acontece lá. A turma das HQs americanas, né? DC e Marvel, por exemplo. Né, os Marvecos Decenautas. Fui falar com a turma de Star Wars também, que tem muita coisa de cânone pra debater. Star Wars já começa com que ordem tem que ver os filmes, né? Essa sim. Na cronologia é outra treta totalmente diferente. Assim, então. Eles sofrem bastante lá. E bati um papo muito rápido também com o Reinaldo, que é muito... ele é tradutor e etc. de Senhor dos Anéis. Então deu pra ter uma ideia também como é que isso funciona dentro do Senhor dos Anéis. Então, eu sentei e conversei com essa turma toda. Ficou um podcast muito grande, Nicole. Sim. A gente nem gosta, né? De fazer umas coisas que duram 25 horas. Ficou longo, porque eu achei legal com edição dá 24 horas. Exatamente. Corta, né? Só vamos gravar sobre isso e o resto não corta nada. Ai. Então, o que eu tô fazendo também nesse podcast, Nicole? Na descrição tem a minutagem direitinho, se você quiser. Quero ouvir o do Harry Potter. Aí tem lá o minuto direitinho pra você pular e ir lá pro Harry Potter. Aí tem pra cada um desses segmentos. São 4 segmentos. Mas eu sugiro você tirar um tempinho aí, né? E durante a semana vai escutando, porque tudo. Porque pra ter uma ideia geral do que a gente tá falando, né? Porque pra nós o cânone é uma coisa, ou a ideia de cânone é alguma coisa, e em outras obras pode ser completamente diferente, né? A gente costuma meio que se basear com um negócio foi feito pelo Kurumada, não foi feito pelo Kurumada, e pode ter outros padrões, né? Pra definir o que seria um cânone ou não. Exatamente, a relação, né, que os fãs têm com esse cânone da obra que gosta, né? E é exatamente isso. Acabou que cada um deles tem uma forma muito diferente do cânone dentro do negócio. Então, ficou muito bacana. Então, se puderem, escutem, até porque a terceira parte do podcast a gente vai juntar os podcasters, nós mesmos, e a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essa relação e sobre as diferenças que existem entre esses mundos aí. Que eu acho muito interessante. Eu acho legal prestar atenção bastante, porque você tem, por exemplo, as HQs, que são muito antigas, né? Dos anos 40 existem. Você tem o Harry Potter, por exemplo, que é muito mais curto, né? Começou na década de 90, por exemplo. Você tem o Star Wars, que é, assim, um universo de verdade, de tanta coisa que existe, de tanta gente diferente que faz. E o próprio Senhor dos Anéis, que também é longo, mas é muito focado num cara só, por exemplo. Então você tem diferentes cânones pra você ver como é que os fãs lidam com isso. Então vale muito a pena essa conversa. Eu fiz em cada gravação, mas eu faço aqui novamente. Quero agradecer a todos os convidados que aceitaram o convite, né? Eu agradeci na hora, mas eu agradeço de novo. A gente teve o Reinaldo da Valinor para falar do Senhor dos Anéis. A gente teve o Igor para falar de Harry Potter, lá do animagos.com.br. Todo mundo vai falar nas redes sociais, mas eu tô só relembrando aqui. Nós tivemos o Nerd Reverso e o Hell do Melhores do Mundo para falar de quadrinhos. E nós tivemos a Priscila e a Rafaela para falar de Star Wars. E elas não têm algo assim específico em Star Wars, mas elas deixaram a arroba delas para vocês seguirem. E a turma é muito boa. Certo, Nicole? Tá longo. Certo. Força na peruca, gente. Força na peruca. Aí.